Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Não é brincadeira não. Poder sentar, meus irmãos, eu vou pedir mais uns 10 minutinhos aí do seu tempo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Eu vou quebrar aqui a série que nós estamos pregando, quebrar a rotina da série, né? Estamos no capítulo 9. Finalizamos, aliás, o capítulo 9 hoje pela manhã na quarta-feira vamos continuar. Porém, abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 22. E eu quero dar sentido com essa palavra rápida que eu quero ministrar. Eu quero dar sentido a tudo que nós celebramos aqui hoje. Talvez você tem muitas perguntas, você que está visitando, você que é novo aqui na igreja, ou você que veio hoje prestigiar a formatura. Nós entendemos que se uma pessoa se retirar a sós com Deus e ela estudar a palavra de Deus, Deus vai fazer toda a obra que Ele quer fazer na vida da pessoa. Os cursos são apenas pretextos, vamos dizer assim, no uso o melhor possível dessa palavra, é um pretexto para estudarmos a Bíblia. Nós, na época de Jesus, não tinha um curso como esse, nem depois, isso tem cerca de 50 anos, pelo menos, aí, desde os Estados Unidos, mas eu quero, no Brasil, cerca de 20, 25 anos, mas eu quero, com isso, dar sentido ao que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando promover essa reflexão. E, para melhor entendimento, eu quero ler aí a Escritura, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: as mulheres sejam cada uma submissas ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Verso 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, bem forte aí os homens, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la, mais forte, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos dê entendimento da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu li aqui agora 2 grandes desafios e, na visão do mundo, é algo impossível, impraticável. Uma mulher se sujeitar ao seu marido, como Cristo tem a igreja sujeita a ele, como a igreja se sujeita a Cristo. E um homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu quero, com isso, dizer para você que todos esses cursos têm como objetivo fortalecer, munir de ferramentas, estudar sobre esses 2 assuntos. São cursos, o curso comunicação, somente se a pessoa for casada pode ser feito, até porque um dos assuntos é o relacionamento sexual. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre comunicação entre o casal e com os filhos? O que a Bíblia fala sobre as finanças? E tudo isso para que a pessoa possa aplicar em sua vida e automaticamente alcançar êxito na instituição, a maior instituição sobre a face da terra, que se chama a família. Pastor, eu pensava que era a igreja. Meu irmão, uma igreja constituída de famílias. Se as famílias não estão alinhadas com o plano de Deus, então a igreja está em risco. E veja bem, nesse texto, logo mais à frente, a partir do capítulo 6,
Paulo, depois de abordar o assunto do homem e da mulher, como devem se portar, olha o que fala sobre os filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Leia comigo o final. Mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Como que isso é possível? Meus irmãos, se o casal não estiver vivendo o projeto de Deus, está em risco o ensino, a direção que é dada aos filhos. Deixa eu aqui relembrar você algo muito importante. Você já deve ter percebido, deve ter tido contato com pessoas, amigos seus, que contaram para você quão difícil foi enfrentar a separação dos pais. Talvez você mesmo, na sua infância, seus pais se separaram, você não soube lidar muito bem com isso, e quem sabe, lidar muito bem com isso, pois o plano de Deus é que o casamento permaneça. E quando o casamento não permanece, há consequências, há situações. Em muitos casos, algumas crianças, dependendo da idade, dependendo de como tudo aconteceu, ela vai carregar culpa pela separação dos pais, como se ela fosse responsável. E existem inúmeras situações que nós poderíamos listar, mas todas elas por causa do problema na harmonia do ambiente familiar. Muitos problemas. E aqui, é claro, nós não queremos apontar os motivos, quem está errado. Não, meu irmão, nós cremos que Deus tem um plano, e esse plano se chama família. E aí, quando Deus toca o coração e a pessoa se converte ao Senhor, então Deus chama essa pessoa para realinhar a sua vida. E ao realinhar a sua vida, seja o homem, seja a mulher, seja a esposa, seja o esposo, essa pessoa agora passa a ter uma outra visão de família, de relacionamento, casamento, e automaticamente uma outra visão sobre a criação dos filhos. Eu quero, com isso, dizer para você que nós temos uma proposta como igreja, que é a restauração familiar. Se um dia alguém perguntar para você qual é a ênfase da sua igreja, a ênfase desta igreja, e acredito, deve ser a ênfase de todas as igrejas locais, é a restauração da família. Como assim a restauração da família? Uma igreja que dá suporte aos membros e a todos os que se aproximam dela. Você percebeu aqui, muitos já foram, inclusive, para as suas igrejas, que a maior parte das pessoas que fizeram os cursos não eram desta igreja, não é? Uma parte já se dirigiu para as suas igrejas, algumas aqui pertinho, no caso a Presbiteriana Viva, o pastor Rodrigo, e a esposa dele, a pastora Ellen, estava aqui falando. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos uma missão de abençoar independente da placa denominacional. Não existe placa diante de Deus. Existe um só povo. E nós temos orado para que essas pessoas, esses servos de Deus, servas do Senhor, elas estejam sendo instrumento de Deus para fazer esse mesmo trabalho na sua igreja local. E nós cremos que assim como vieram pessoas de outras igrejas fazer o curso aqui, lá nestas igrejas, a igreja ali da Itinga, a igreja aqui, as duas outras igrejas aqui, a Casa de Oração e também a Presbiteriana Viva, serão lugares que vão receber outros pastores. No último curso, aqui nós tínhamos um presbítero e 2 pastores, o curso Homem ao Máximo. Em março, nós vamos começar, no dia 8, o curso Homem ao Máximo. No dia 7, na segunda-feira, será o curso Comunicação. E nós já temos uma listagem bem preenchida dos homens, e há uma lista de espera já para aqueles que quiserem participar
e se Deus quiser vai dar tudo certo, quem sabe até 2 cursos teremos naquele período. Mas qual a proposta? Dar suporte. Agora veja como funciona, por que da dinâmica do curso? São 13 semanas. Por quê, irmãos? Entenda bem, receba aí na sua vida. Meus irmãos, o grande problema aqui, num culto como esse, por exemplo, eu estou aqui correndo, falando quase que uma palavra em cima da outra, porque nós temos um compromisso de até às 9 horas terminar o culto. E muitas vezes terminamos o culto com a palavra e você está tocado pela palavra, e aí de repente termina o culto e você vai para a sua casa. Muitas vezes a pessoa vai para uma comunhão, vai comer alguma coisa, ou então ela chega em casa, de repente ela liga a TV, e aí vem várias situações, coisas, entretenimento, que atira completamente daquilo que Deus começou a falar ao coração dela. No curso, e isso é uma prática que nós devemos adotar na nossa vida, no curso você ouve uma palestra de cerca de 1 hora, vai para casa para fazer um exercício por escrito, onde você terá que ler um capítulo do livro e fazer um exercício no material paralelo, junto, um outro livro, eu chamo de apostila toda vez, né, mas é manual, a gente chama de manual do curso, o termo certo é manual, onde você terá que fazer exercícios, baseado na leitura do livro e baseado na sua situação pessoal, você vai preencher. E é nesse momento em que pessoas descobrem realidades que têm no coração. É nesse momento que quem não reconhecia uma área deficiente é confrontado, e aí o Espírito Santo age, trazendo cura, trazendo até libertação, desprendimento, norte afirmado agora na vida dessa pessoa. E, na verdade, a dinâmica do curso faz toda uma diferença. Nós temos para solteiros o curso Integridade Sexual, que o grande alvo é dizer aos jovens que a maior decisão que ele pode tomar, a primeira, é seguir a Cristo, ser discípulo de Jesus. Mas há 2 grandes decisões: com quem vai namorar e casar e qual a profissão. São as 3 principais decisões de uma pessoa. E ela deve permitir isso vir no tempo certo, da forma correta, debaixo da orientação de Deus. Não haverá pressão dos amigos que o tire desse propósito, mas sim ele vai viver a vontade de Deus, e assim nós estaremos contemplando, irmãos, muito mais casamentos, um número crescente de casamentos que desde o começo foram bem alinhados. Há um slogan dos embaixadores do rei, né? Muito interessante, que trabalha com crianças me corrija aí, Alan, nessa hora, né? Trabalha com crianças de 9 a 17. E o slogan é: nós vamos... Repete aí para mim o slogan, que agora deu branco aqui para mim. Construindo meninos para não remendar homens. Vou pedir para os embaixadores repetir isso aí. Vamos lá, os embaixadores aí? Não, mas tem que ser daquele jeito que vocês aprenderam lá. Vamos lá. Viu só? Sentiu firmeza aí, irmãos? Então, da mesma forma que os embaixadores estão recebendo palavra de Deus agora, veja bem, um embaixador do rei com 9 anos, recebendo o antídoto para a sua vida, que é o Evangelho da Graça, e ele recebendo agora o conselho de Deus na vida dele, ele vai enfrentar uma série de coisas que ele tem que dizer não. Não há um monte de problemas que esse mundo oferece, é verdade ou não é, irmãos? E ele vai ter que dizer não. Os pais vão proteger, vão ajudar, mas nem sempre os pais estarão com ele. Mas Cristo estará. E nós cremos que ao receber de Deus essas pessoas, esses embaixadores, da idade de 9 a 17 anos, eles vão
poder escolher o que Deus determinou para a vida deles. Eu estou tomando isso como exemplo só. E dizer que isso no casamento não é diferente, e na vida dos jovens e adolescentes não é diferente. Não é diferente. Irmãos, muitos casamentos hoje estão sofrendo porque não tinham a visão que hoje têm em Cristo. Na época que casaram, não tiveram ajuda, estrutura bíblica. E aí eu estou explicando porque pode ser que alguém diga, rapaz, aquela igreja lá é a igreja dos cursos. Hein? É a igreja dos cursos, né? E o que muito me chamou a atenção em tudo isso? Porque, meus irmãos, muitas pessoas, muitas vezes leem a Bíblia quando vêm ao culto, aqui no culto, porque não tem a prática de ler a Bíblia em casa. E aí eu deixo já a recomendação. Se você tem lido pouco a Escritura, leia todos os dias, estabeleça a meta. Você vai orar de manhã cedo. Pastor, já acordo 6 horas, acorde 5. Acorde 5:30. Tenha meia hora de devocional, lendo a Bíblia e orando. Por quê? Porque assim como nos alimentamos para o corpo, temos que nos alimentar do Senhor. E qual a visão que nós entendemos pela Escritura Sagrada? Meus irmãos, depois que Deus ministra ao coração de um marido, ele vai ter uma outra visão e uma outra atitude na sua casa. Ele vai receber da parte de Deus a força do seu poder, para ser instrumento de Deus na vida da esposa. Não é fácil, hein, irmãos? Não é fácil. Você receber o elogio da sua esposa, você tem que ralar bastante. Mas eu pergunto, não é esse o desafio da Escritura? O desafio da Escritura é que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, marido, você que talvez está até chateado comigo, rapaz, esse pastor aí está me atrapalhando, que agora minha mulher vai encher minha cabeça. Ela vai querer que eu faça esse curso aí. Meu irmão, eu estou abençoando você. Eu estou chamando você para ver a sua família prosperar, a sua família ser um jardim regado. Porque, meus irmãos, saiba bem, se você não vive bem com a sua mulher, seus filhos sabem. Seus filhos sabem. Aliás, tem algumas coisas que a gente só sabe no futuro, mas não vou falar aqui não. Quando é criança, né? Tem umas coisas. Meu pai, irmãos, meu pai não podia passar das 10 horas, 9:30 já estava dormindo. Hoje, eu sou adulto e casado, eu sei por que eu tinha que dormir logo. Por quê? Vou deixar para você responder essa, né? Menino, vai dormir, menino? Se é hora de menino tá acordado? Né? Por que será? Hoje eu sou casado e eu sei por que eu tinha que dormir cedo, né? Claro, meu pai queria a felicidade dele, a alegria dele, e é claro, a alegria do casal. Mas, com isso eu estou dizendo para você que é preciso buscar na palavra, é preciso se esmerar em buscar o conhecimento de Deus. Não é uma imposição, não é um fardo, é bênção do Senhor para a sua casa. É para você ir para casa com a alegria de encontrar com a sua esposa. É para a esposa esperar o marido e ter a alegria de receber o marido em casa, porque este homem tem sido instrumento de Deus na vida dela e na vida dos filhos. Meus irmãos, nós cremos em Deus, nós temos uma missão extraordinária: aumentar o número de casais felizes em Deus, aumentar o número de jovens que têm tranquilidade em esperar em Deus por um casamento abençoado. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que você também compreende isso. Então, a visão que nós entendemos da parte do Senhor, a primeira coisa que Deus criou na terra foi o homem em seguida a mulher, e uniu os dois em matrimônio. E essa celebração, ela declara para nós que o casamento é o início de todas as bênçãos. Toda pessoa que está em luta e enfrentando problemas, muitos deles têm origem na família, quando os pais, por meio de uma vida desordenada,
problemática, enfermou a vida dos filhos com seus problemas. Não tinha, irmãos, não é culpa do pai, não é culpa da mãe. Eles só deram o que tinham. Quem tiver caos, dará caos aos seus filhos. Se você não tem estrutura, é isso que você vai apresentar, porque alguém só pode dar o que tem. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, explicar para você que nós temos uma missão: a mulher se sujeitar ao marido, mas o marido ser semelhante a Cristo. Porque, meus irmãos, se o homem não tem uma proposta alinhada, o que é que ele vai propor em sua casa? Se ele é um homem abençoado, então ele tem a visão de como Deus quer abençoar os seus filhos, de como Deus quer abençoar a sua esposa. E assim como Cristo olhou para mim e para você e chamou pelo nome, e tem abençoado, assim também nós saberemos dia a dia o plano de Deus para o nosso lar. E isso acontece através dos homens, em sendo verdadeiros maridos, sacerdotes, homens segundo o coração de Deus. Eu quero orar com você e convocar você. Pastor, eu não sou da igreja, eu queria muito fazer. Irmãos, os cursos Homem ao Máximo, todos esses cursos não são para crentes, é para todo mundo que quer. Para todo mundo que quer. Nós tivemos já pessoas que não eram, inclusive elas tiveram a sua experiência com Deus, e nós cremos que assim será. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. E eu quero convocar você. No final, eu estaria à porta, mas o tempo já está levado, eu vou ficar aqui na frente. Você pode me procurar se você quiser fazer o curso Homem ao Máximo ou o curso Comunicação. Só pode fazer o curso Comunicação se você já fez Homem ao Máximo. E aí, então, primeiro você faz o curso Homem ao Máximo, depois você faz o curso Comunicação. Mas independente disso, se você quiser auxílio para o seu casamento, se você quiser um aconselhamento, a pastora aqui falou, olha, se você estiver passando muita luta no seu casamento, esse curso não é para você. Bem, eu entendi dessa forma. Ela quis dizer o seguinte, não que faltasse alguma explicação, ela explicou muito bem, mas eu quero pegar esse gancho para explicar também sobre isso. Nós aconselhamos quem está em luta no casamento, procure o pastor e a pastora, e nós vamos ajudar você diretamente, porque se houver uma sangria desatada, nós temos que atar essa sangria. E nós temos que ajudar urgentemente um casal. E eu e a pastora teremos alegria em ajudar você. E é claro, você que está em casa, da mesma forma, nós queremos ajudar você. Se você não é desta igreja, mas você quer um auxílio, você pode deixar a mensagem aí, e as pessoas da transmissão, ou uma mensagem na página do Facebook, de forma que nós vamos nos comunicar com você, e eu vou poder ajudar você diretamente, juntamente com a pastora. Mas eu quero deixar claro, irmãos, só há um alvo: a família restaurada. A família restaurada. Isso está no coração de Deus. E aí, se você quer investir mais na sua casa, na sua família, sim, os cursos é uma boa. 13 semanas de estudo, de dedicação. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor tome em tuas mãos as nossas vidas. Que o Senhor me dê muita saúde, a mim, a pastora e a todos os homens e mulheres que têm se dedicado para a restauração da família. O Ministério de Homens, o Ministério de Mulheres, todos os homens, inclusive, que vieram aqui à frente hoje para cantar, para adorar a Deus, eu te peço muita saúde e a força do teu poder sobre cada um. Pai, eu te peço a tua mão poderosa, preparando as turmas que virão em 2022. Nós te pedimos, Pai, sobre a vida desta igreja, que o Senhor levante aqui líderes que vão, Senhor, alcançar muito mais do que já temos alcançado. Eu te peço, Pai, restabelece o Ministério com Família, com a organização que nós prevíamos, que nós almejávamos e sabemos que o Senhor deseja fazer ainda hoje. Restabelece, Pai, no coração de cada familiar aqui, cada casal que está aqui, o amor um pelo outro e o relacionamento alinhado contigo. Nós oramos assim, meu Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.